Vamos voltar para João 3. Por isso o versículo 8 diz: o vento sopra para onde quer. Irmãos, esse vento aqui em grego é pneuma. Pneuma é a mesma palavra para espírito. Então o vento aqui é o espírito. O próprio espírito, irmãos, ele tem um caminho próprio. Ele sopra para onde ele quer. Ele não depende da sua lógica, não depende da sua racionalidade. Irmãos, Deus, ele tem o seu próprio caminho, não é isso? Então o vento sopra para onde quer. Essa palavra, irmãos, sopra para onde quer, em grego é telo. Isso é o vento tem uma vontade, ele tem uma resolução e determinação. Hoje, na outra mensagem, eu falei que o zelo da tua casa me consome, Jesus disse. Irmãos, eu disse que todos nós precisamos ter esse zelo. Esse zelo seria o que, irmãos? Seria uma determinação. Eu também tenho a mesma determinação de Jesus de edificar a casa de Deus. O zelo pela casa de Deus também me consome. Eu não posso viver, irmãos, sem essa determinação, sem ser alguém que está resolvido a isso. Você está resolvido ou não? Ou você ainda está titubeando? Ou você ainda está hesitando entre a sua própria vida, os interesses da sua vida, o interesse de Deus? Irmão, vamos estar resolvidos? Porque o vento sopra para onde quer. Esse onde quer, irmãos, é o que o vento resolveu. Ele tem uma resolução e ele tem uma determinação. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade, ele tem um prazer. Ele gosta de fazer do jeito que ele quer fazer. Irmãos, vamos segui-lo? Deixe a sua vontade. A vontade dele tem prioridade. Vamos seguir esse vento. Vamos seguir a vontade do vento. Vamos seguir a determinação do vento. Que a determinação do vento seja a minha determinação. O Espírito, irmãos, não segue a lógica humana. Ele segue o seu próprio caminho, segundo o seu pensamento. Você sabe que em Provérbios 30, não vou ler todo o versículo porque fala de outra coisa, mas aqui no capítulo 30, o versículo 18, ele fala assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há 4 que não entendo. Eu vou falar só do número 1. É o caminho da águia no céu. O caminho da águia no céu, irmãos, é maravilhoso demais para nós. Nós não sabemos, nós não conhecemos o caminho da águia no céu. O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos seguir o vento? Isaías 55, como diz? O Espírito, irmãos, não segue a tua lógica, não segue a lógica da cabeça humana. Irmãos, ele vai fazer o que ele quer, ele vai fazer o que lhe apraz, para fazer o que agrada ao Pai, né? Então, Isaías 55, versículo 8. Porque os meus caminhos, diz Deus, porque os meus caminhos não são os vossos, mas os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Por isso, irmão, não vamos limitar a Deus com os nossos pensamentos, não vamos limitar a Deus com nossos caminhos. Irmãos, dá liberdade para Deus, vamos dar liberdade para o Espírito, e pelo contrário, eu sigo o Espírito. Os 4 seres viventes, irmãos, seguem o Espírito. Eles não andam pela lógica humana, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Irmãos, esse é a vontade do vento. Fará o que me apraz. O vento tem uma determinação, tem uma vontade própria, e nós temos que seguir essa vontade. Fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Deus tem um desígnio. Ele sabe cada palavra profética que sai, Ele sabe para que propósito. Irmãos, vamos fazer a vontade do Senhor. Não vamos limitar o Espírito pelo nosso pensamento, pela nossa lógica. Ó Senhor Jesus. Quem nasceu do alto não deve seguir mais a lógica da terra, a lógica da carne. Devemos viver como os 4 seres viventes que saíam do meio da nuvem, revolto em fogo, como carvão em brasa, indo para onde o Espírito queria ir.